Eu ia pregar sobre Neemias. Não, estou brincando. Eu queria compartilhar com você uma história. Posso? Posso? Vamos deixar a história para outro dia. Não, essa história eu acho que eu já contei aqui, mas essa história tem muito a ver com a minha palavra. Então eu quero compartilhar. Coloca ali para mim na tela, Rebeca, ali aquela imagem que eu te mandei. Esse quadro tinha um rei e ele fez uma competição no seu reino, né? E a competição era para que as pessoas pintassem quadros que representassem a paz. E de todos os quadros que foram pintados no reino, ele ia dar um prêmio, né? De todos os quadros que foram pintados, ele escolheu 2. Um era de um rio tranquilo, muito parado, assim, como se fosse um lago, né? Com aqueles pássarozinhos, patinhos no lago, todo calminho. E o outro era essa imagem aqui, de uma montanha com uma tempestade, uma cachoeira descendo ali. Aí você imagina, olhando para aquela imagem agora, o barulho da cachoeira, né? E ele falou que ele escolheu esses 2 quadros, mas que o quadro que mais representava a paz era esse quadro aqui. Aí todo mundo ficou, mas como? Ele escolheu o quadro que parece que não representa a paz, né? Ouvindo o barulho da cachoeira, o barulho das trovoadas, parece que não tem paz nessa imagem, não é? Você concorda comigo? Só que no meio daquela montanha ali, pertinho daquela montanha, tinha um ninho de passarinho. E ali estava a mãe dos passarinhos e os seus passarinhos. E ele falou, isso é a paz. A paz não é não ter uma confusão, uma tempestade. A paz não é não ter barulho. A paz é no meio do barulho, no meio da confusão, você estar em paz. A paz não é o que está acontecendo em volta à circunstância. A paz tem que estar dentro de nós. Amém? Então, esse rei, amém, pode aplaudir que é para o Senhor. Ele traz essa paz. Então, a paz, ela não significa que tudo está bem. A paz significa que você aqui dentro está bem. E é isso que é importante, né? A minha palavra tem a ver com paz, né? Hoje, nós estamos na campanha Vivendo em Plenitude, e o título da minha palavra é A Plenitude é o Shalom de Deus. E eu fiquei pensando, o que é plenitude? Quando a gente pensa plenitude, eu sou pleno. Tem aqui um ministério que é mulher plena, né? O que é pleno? O que é uma pessoa plena? Uma pessoa plena é uma pessoa que tem sucesso em todas as áreas. Uma coisa plena é uma coisa o quê? Que tem tudo. O que é ser pleno, né? E para algumas pessoas viver em plenitude é conseguir pagar suas dívidas e sobrar. Se eu pagar minhas contas ainda sobrar para um churrasquinho no final de semana, para mim está bom. Isso para a pessoa talvez é plenitude. Para algumas pessoas é simplesmente levantar e andar. Vocês concordam com o que eu estou falando? Algumas pessoas estão agora, nesse momento, numa cama sem andar. E para elas plenitude é simplesmente andar. Algo que nós fizemos que é entrar aqui. Que para uns é tão fácil, para outros talvez seja muito custoso, difícil, né? Para algumas pessoas, é viajar o mundo, conhecendo países e lugares espetaculares. Se eu conseguir viajar, se eu conseguir curtir. Para outras pessoas, é ter uma família, filhos com saúde, com bom caráter. Isso não é importante para a maioria das pessoas? Ser pleno para essa pessoa é isso, né? Para alguns é simplesmente ter alguém que o ama, ou ter alguém para amar. Para algumas pessoas isso é muito importante. Para algumas pessoas é ter um amigo verdadeiro. Ter um amigo. Eu não sei se você sabe, mas ter um amigo, não é colega. Estou falando amigo, não é colega do trabalho, não é colega da igreja, é ter um amigo irmão. É muito difícil. Para certas pessoas, a plenitude é ter um amigo. Eu queria que você pensasse agora assim, pensa agora comigo. O que é plenitude para você? A plenitude é ter sucesso profissional, plenitude é ter estabilidade financeira,
Plenitude é ter saúde? Plenitude é talvez ter uma família que eu amo e que me ama? O que é plenitude para você? Queria que você pensasse. Abre a sua Bíblia comigo lá em João 5. Eu vou ler lá do 2 ao 9. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Ah, tá. Eu vou ler do 2 ao 9. Diz assim, ó, se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você não trouxe, acompanhe aqui na tela com a gente. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Só até aqui. Plenitude para esse homem que estava paralítico há 38 anos era andar. Só andar seria plenitude para ele, não é isso? Mas quando Jesus, que é a pessoa que poderia resolver o seu problema, aparece para ele, e Jesus tem misericórdia daquele homem, e ele pergunta para aquele homem: você quer ser curado? O que ele fala? O que ele fala? Eu não tenho ninguém. Não é isso que ele falou? Ele falou: eu quero ser curado. Uma pessoa que é paralítica há 38 anos não fala: eu quero ser curado. Ela fala: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me botar no poço. Eu até sei como sair dessa situação. Eu vejo que ali tem uma saída para mim. Mas eu não tenho ninguém. O que ele falou: eu não tenho ninguém. Plenitude para ele não era ser curado. Plenitude para ele é que ele não tinha ninguém. O problema dele é que ele não tinha ninguém. Porque se ele tivesse alguém, poderiam ajudá-lo. E sabe o que acontece? Muitas vezes, a gente está na frente de Jesus, e Jesus pode trazer um milagre para nós, e a gente responde assim: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para resolver esse problema para mim. Porque é mais fácil a gente falar o que os outros não estão fazendo por nós, do que trazer a responsabilidade para nós mesmos. Nós temos uma pessoa que quer nos ajudar e pergunta: você quer ser curado? E aqui na igreja, eu estou falando de nós falamos assim para Deus: Senhor, você quer me curar, mas eu não tenho ninguém. Igualzinho esse paralítico. Tem pessoas que estão há 38 anos com problema. E Deus se apresenta para elas como o Deus que cura. Mas elas acham que outra pessoa tem que resolver esse problema para elas, que não é Deus e que não é responsabilidade delas. Vocês entenderam porque eu falei que eu estava com medo de estragar a palavra? Porque eu vi com o chicote. A Daniela estava de construção, amor. Mas é isso, é autorresponsabilidade. É muito fácil a gente apontar para os outros e falar que não estão nos ajudando. Plenitude para esse homem era ser curado. Depois de 38 anos enfermo, em muitos dias ou até anos esperando a ajuda de alguém, porque a Bíblia não fala que ele estava 38 anos ali no tanque, tá? Mas fala que há muitos dias. Esperando alguém para mergulhar no tanque. Você ser a pessoa que reclama, que não é ajudada. Ele tinha Jesus na frente dele, ele tinha acesso a Deus. A gente tem acesso a Deus através de Jesus. A gente tem a fé que faz milagre. Mas muitas vezes a gente está esperando que a ajuda vai vir de alguém que a gente não tem. Ou pior, de alguém que a gente acha que tem. De alguém que a gente fala assim: se a minha esposa me ajudasse, se o meu marido me ajudasse. A gente, muitos anos, eu e a Daniela, nós demos curso de casais, né?
A gente fazia o Casados para Sempre, depois o Casados Mais Felizes, né? Muitos anos, isso foi uma grande época da nossa vida. E o que eu mais ouvia, eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de geral. O que mais ouvia era, pastor, o problema é ela. E ele falava, ele falava isso, e ela falava, o problema é ele. É mais fácil a gente responsabilizar os outros do que a gente se autorresponsabilizar. Ah, então o problema da tua vida é ela é o problema da tua vida. Você não está conseguindo fazer nada, não está conseguindo trabalhar, está conseguindo ser o homem de sucesso que você gostaria por causa dessa mulher que tu escolheu. Tem até versículo, né? A mulher que tu me deste, Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse paralítico, para ele plenitude era importante andar. Mas ele buscou responsáveis. Hoje é o dia que você vai eliminar todos os responsáveis. Você tem quem pode trazer a cura hoje aqui. Você tem a quem recorrer e ele está de braços abertos para te dar cura. Amém? Lá em Marcos 5, 22, eu vou ler do 22 ao 24, diz assim, ó, Marcos 5, 22 ao 24. É sobre Jairo, né? Isso, ó. Do 22 ao 24. Eis que se chegou a ele, a Jesus, né, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia comprimindo. Pula lá para o 35, que aí tem uma história de uma mulher, né, depois volta para Jairo. Falando ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus ao alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Plenitude para Jairo era a cura da sua filha. Plenitude para o Jairo era a cura da sua filha. Ele era um sacerdote, era um dos principais da sinagoga, que está dizendo aqui. Ele era um líder. Ele tinha um problema com a sua família. Recorrer a Jesus era ir contra a sua liderança. Você sabia disso? Que um sacerdote judeu ir até Jesus e pedir um milagre era uma afronta. Porque Jesus era como se fosse um falso profeta para a sinagoga. Então, ele iria contra os seus colegas de ministério, ele iria contra os seus amigos, seus parentes falavam. Eles riam de Jesus quando Jesus chegou. Jesus falou assim, ela só dorme. Aí eles começaram a rir de Jesus, chacotaram de Jesus. Aí Jesus falou, Jairo não ligou para nada disso. Jesus tirou da casa todos que tinham fé que ela não ressuscitaria. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está acostumado a falar de fé, mas a gente fala de uma maneira positiva, né? Que a gente tem que ter fé. Mas você tem que se afastar de pessoas que têm fé contrária. Eu não estou falando de religião, não. Ah, então é uma pessoa de outra religião. Não, são pessoas que não acreditam. Toda vez que você acredita em algo, toda vez que você crê num milagre, toda vez que você vê um propósito de Deus, toda vez que você vê uma promessa de Deus, e você se agarra com aquela fé, Satanás levanta alguém para falar que aquilo está errado. Toda vez que você tiver um sonho grande, espera, Deus vai mandar alguém para falar que você está sonhando alto demais.
Deus vai falar, vai usar a boca de pessoas. O diabo vai usar a boca de pessoas, quer dizer, para falar para você que você está se achando grande demais. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele levanta pessoas e essas pessoas falam que não vai acontecer o milagre. Só que Jesus deixou essas pessoas fora da casa. Ele falou, ele levou Pedro, Tiago, João, que era a equipe mais forte dele. Ele levou eles. Ele pegou o pai e a mãe, que é quem tinha interesse no milagre, e falou, e o resto fica aqui fora, para não ter força contrária. Gente, é Jesus, hein? Eu não estou falando de pessoa que tem fé baixa, não. Jesus teve que botar o pessoal fora para fazer o milagre. Você tem que saber com quem você compartilha os teus sonhos. Você tem que falar para quem que você fala as suas coisas pessoais. Você tem que saber para quem que você abre o seu coração. Você tem que saber a hora de fechar a porta e deixar algumas pessoas de fora. Eu não estou falando que Jairo e a esposa dele não abriu a porta depois para mostrar a filha ressurreta e não trouxe alegria. Eu não estou falando que Jairo e a sua esposa tinha que se fechar numa redoma de vida e não relacionar. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de abrir o teu coração. A plenitude para Jairo era ter sua família restaurada de volta. Amém? Abre comigo a tua Bíblia lá em Lucas 5. Eu vou ler do 4 ao 9. Para a gente começar a palavra. Diz assim, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão, isso é Jesus na praia com Simão lá no barco, né? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Eu amo essa palavra, eu amo demais essa palavra. Eu leio essa palavra várias vezes no ano, eu ouço palavras sobre ela, eu prego sobre isso, eu amo essa palavra, porque essa palavra é para um empreendedor, eu sou empreendedor, eu creio nessa palavra. Eu creio que quando Jesus entra no barco do nosso negócio, o nosso negócio transborda peixe, e a gente ainda ajuda os outros concorrentes. Ele chamou os outros concorrentes, vem cá, ajuda aqui, pega peixe. Eu creio nisso. E é interessante, porque Pedro fala assim, a plenitude para Pedro, o que era a plenitude para Pedro aqui? Era ver o resultado do seu trabalho. Gente, o que eu conheço de pessoas que não vê o resultado do seu trabalho. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas sabe o que acontece, Ferretti? Eu trabalhei o mês todo, eu não vendi nada. Ou a pessoa fala assim, pior, né? A pessoa fala assim, eu trabalhei, eu vendi, eu trabalhei para caramba, e eu não estou vendo dinheiro. Eu não tenho dinheiro. É pior do que não vender, né? Porque o que está acontecendo? O dinheiro está sumindo. Se eu estou vendendo, se eu estou trabalhando, se as coisas estão acontecendo, cadê que o dinheiro não está vindo aqui para a minha mão? É um problema de administração? É um problema de quê? Pedro falou assim, Senhor, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Mas eu já tentei. Eu estou fazendo. Eu não estava no barco, deitado no barco. Eu não estava na praia e o barco estacionado. Senhor, você não viu? Você viu eu lavando as redes, Senhor? Eu estou parafraseando, né, o capítulo da Bíblia, só meu aqui. O Senhor não viu não eu lavando as redes? É porque as redes estavam sujas. Por que a rede estava suja? Porque eu passei a noite toda jogando rede, buscando rede, pegando rede. Eu saí, eu liguei para as pessoas. Eu perguntei se queriam comprar.
Eu saí, distribuí meu currículo. Eu botei meu currículo em tudo quanto é lugar. Eu liguei para pessoas que eu não falo há anos. Senhor, você não está vendo, não? Eu busquei novos fornecedores. Você não está vendo, não? Eu me inscrevi em 10 empregos, que talvez sejam para ganhar muito menos do que eu ganhava. Senhor, eu estou mentindo até em currículo. Eu conheço gente que está mentindo em currículo, que tem um currículo melhor e está botando pior para poder arrumar um emprego. Vocês já viram isso que eu estou falando? A pessoa tem 3 faculdades, bota uma só. A pessoa trabalhando numa grande empresa, omite. Por quê? Porque aquele cara que vai selecionar o currículo dele vai ter medo dele, vai achar que ele pode ocupar o lugar dele, sabe? Então ele tem que se botar menos. É Pedro falando com Jesus. Jesus, você não está vendo, não? Eu estou mentindo até no currículo. Para poder ser contratado. Não é que eu não estou querendo pescar, não. Eu saí para a rua, fiquei a noite toda tentando. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Plenitude para Pedro é ver o resultado do seu trabalho. Ele só queria ver o resultado do seu trabalho. Ele não queria ganhar sem trabalhar. Ele queria ver o resultado. Tem algo de errado nisso? Nós queremos ver o resultado do nosso trabalho. Tudo isso que eu estou falando, todas essas coisas, é plenitude. E nada disso que eu estou falando é plenitude. Tudo isso que eu estou falando parece plenitude. Cura, é plenitude? Família, amor pela família não é plenitude? Você querer o resultado do seu trabalho. Eu não estou falando de dinheiro fácil. Eu não estou falando de saúde sem esforço. Eu não estou falando nada disso. Eu não estou falando que a gente pode contar com as pessoas. Eu estou falando que essas coisas eram plenitudes para todos eles. Mas, na verdade, nada disso é plenitude. Por que nada disso é plenitude? Porque eu acredito que tem pessoas que não têm uma coisa que eu acho que é a plenitude, independente de ter todas essas coisas, que é a paz. A paz no meio do caos. Tem pessoas que têm tudo isso, tem saúde, vê o resultado do seu trabalho, tem a vida estabilizada familiar, mas não consegue dormir, mas não consegue ter paz. Parece que todas as coisas podem acontecer de bom, mas se você não tiver a paz, nada disso importa. Todo o dinheiro do mundo ganhado com suborno vai trazer paz? E aí você tem o dinheiro, né? Mas você não tem a paz. Você tem a sua família toda perto de você, mas você tem que dar dinheiro para todo mundo, que eles só se aproximam de você porque querem o teu dinheiro, o que você proporciona. É ter plenitude? É ter a paz? Ser amado por causa do financeiro ou por causa da situação que você proporciona é plenitude? Então, tudo isso que eu falei é plenitude, e tudo isso que eu falei não é plenitude. Porque a plenitude sem a paz, o mais importante é a paz. E aqui, eu fiquei pensando, o que é paz, né? O que é paz? Paz na Bíblia é o shalom de Deus. O shalom é algo que os judeus vinham passando na rua, um pelo outro, e falava shalom. Você chegava no lugar, você falava shalom. Você ia embora do lugar, você falava shalom. Serve para chegada e para saída, né? É tipo o tchau do italiano, né? Não sei se você sabe que o tchau do italiano ele chega e fala tchau. Você, tá bom, tô indo. Não, tchau é oi. Aí, e depois o tchau de novo. Então, o shalom, ele é a paz de Deus. E o que significa esse shalom, né? Significa paz, significa harmonia, significa integridade. Shalom significa integridade. Significa prosperidade. Significa bem-estar. Referir-se à paz entre o homem, a paz entre o homem e Deus, entre o homem e o homem, entre dois países. Isso está no dicionário, tá? Não é o bispo Francisco falando no final do culto, não. Porque ele não fala isso no final do culto?
Eu até anotei aqui, ó. O que ele fala? Que Deus te dê paz. Paz é muito importante, ele não fala isso? Paz de Deus, paz com Deus e paz dos homens. Paz com os homens, né? Então, paz de Deus, paz com Deus, isso é muito importante, e paz com os homens. Um homem ou uma mulher, né, sem paz pode ter tudo, mas não tem nada. Uma pessoa com paz pode não ter nada, mas tem tudo. Essa é pastor Ferretti mesmo. A do bispo Francisco é: que Deus te dê paz. Paz é importante, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Bispo, aí eu botei entre parênteses, bispo Francisco, né, que essa é dele. Aí a minha é: um homem ou uma mulher sem paz pode ter tudo, mas não tem nada. Uma pessoa com paz pode não ter nada, mas tem tudo. A paz. Vocês vieram hoje aqui para buscar paz. A paz vai te dar força, a paz vai te dar estabilidade emocional para ter prosperidade. A paz vai te dar tranquilidade para se relacionar com a sua família. A paz vai te dar autoridade para amar e ser amado. Porque Ele nos amou primeiro. Sabe que a paz é uma coisa tão forte na Bíblia? Comecei a procurar, eu vou ser sincero, eu comecei a preparar essa palavra tarde hoje. Então eu comecei a procurar a palavra paz mais ou menos 6 horas da tarde. Então eu não tive muito tempo, mas eu encontrei 38 versículos falando de paz. Que eu não tive tempo. Talvez eu encontrasse mais. Então, eu separei alguns, e para ter velocidade, eu vou pedir para o Hugo botar ali, ó, que eu passei para ele, para eu ler rápido. Ó, em Números 6, 24, 26, diz assim: ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Davi está falando, né? Davi não, Números, né? Ele está falando que você tenha que ter paz. E ele fala assim no João 16, 13, ó, 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, não vai ser tudo fácil. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O louvor puder vir para cá enquanto eu leio. Deixo-vos a paz, João 14, 27. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus dando a paz dele. Não esteja, Filipenses 4, 6 a 7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Eu estou no meio da confusão, eu estou no meio da briga, eu estou com problema familiar, eu estou com problema de saúde, mas eu tenho a paz. Ninguém entende. Ninguém entende quando uma pessoa no meio da confusão está cheia de paz. Essa é a plenitude. A plenitude é a paz de Deus. A plenitude não são as coisas. A plenitude não é a sua saúde. A plenitude não é você ser rico pra caramba. Isso tudo Deus pode te dar? Pode. Você pode conquistar? Pode. Você pode querer? Pode, não tem problema nenhum. Eu quero ter saúde, eu quero ser amado, eu quero amar. Sim, não tem problema. Mas se tiver a paz de Deus, você tem a plenitude. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Diz lá em Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores. Oh Deus, eu quero ser um pacificador. Eles serão chamados filhos de Deus. Quando você tem a paz, você leva a paz, é melhor ainda. Você é chamado filho de Deus, servo de Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira.
O Senhor seja com todos vós. Ele é o Deus da paz, Ele é chamado de Deus da paz. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Tenha paz com todos, né? E a paz de Deus, para a qual também foi chamado em um corpo, domine em vossos corações, e sejais agradecidos. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. O melhor é longânimo do que o valente, e o que governa seu espírito, que o torna numa cidade. Longânima, a pessoa que tem paz, ela é longânima. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Olha que versículo, gente. O fruto da justiça semeia-se na paz. Aparta-te do mal, faze o bem, procura a paz e segue-a. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fica de pé, querido, eu quero orar com você. Eu não vou ler todos, mas o shalom de Deus seja sobre você. A paz de Deus. Você precisa de paz para você conquistar. Você precisa de paz para você cumprir o teu propósito. Você precisa de paz para você ter calma, para você ter paciência, para você refrear a tua língua, para você ter fé. As pessoas que têm paz, elas não respondem automaticamente. As pessoas que têm paz, elas são consideradas longânimas. As pessoas que têm paz conseguem ouvir a voz de Deus, porque a paz de Deus é que faz você ouvir a voz do Espírito Santo. Toda confusão que tem na sua mente, bata em retirada para que você tenha paz.